E em Mateus 22:46 está escrito assim: ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Vou ler de novo. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Pai, nós oramos agora, no nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais, que caiam as escamas dos nossos olhos para que possamos te ver. Senhor, queremos e precisamos receber essa palavra em nossa vida hoje. E eu oro, Senhor, para que não haja nenhum impedimento, mas toda mente e coração sejam levados cativos no teu altar agora. E o Senhor ministre na nossa vida com poder, quebrando, desfazendo toda obra que não é tua e ministrando em nossa vida. No nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus é um Deus que faz perguntas. Aqui nesse texto que nós lemos, e eu quero pedir para você deixar sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, porque nós vamos ler alguns versículos hoje. Nesse texto que nós lemos diz que ninguém mais conseguia responder-lhe nada. Jesus fazia perguntas e ninguém conseguia responder. Ao mesmo tempo, a palavra diz que ninguém se atrevia a lhe fazer perguntas. Portanto, hoje eu quero falar sobre o Deus que pergunta. E se você olhar na Bíblia, você vai ver que a Escritura Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver Deus fazendo perguntas. Por exemplo, somente no Evangelho de Mateus, capítulo 16, na segunda multiplicação dos pães, Jesus dispara 5 perguntas aos discípulos numa batelada só. Eles ficam tão desnorteados, e porque eles não conseguiam entender o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava falando. Toda a Bíblia, Deus está perguntando coisas às pessoas, aos homens. Por exemplo, se você pegar em Gênesis, quando Adão cai em pecado, a Bíblia diz que ele se esconde, Deus chega no jardim e lhe faz uma pergunta: onde você está? Se você olhar para Caim, após ele matar o seu irmão, Deus faz uma pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Se você continua lendo lá nos textos mais antigos, Deus chega para Abraão e Sara e faz uma pergunta: por que Sara está rindo? Há alguma coisa difícil demais para eu fazer? Gênesis 18:21. Se você vai olhar a história de Jacó, você vai encontrar Deus fazendo uma pergunta a Jacó, porque Jacó passa 20 anos de sua vida falsificando sua identidade, 20 anos de sua vida fugindo de um problema familiar. E Deus, quando encontra Jacó, quando tem um embate com ele, quando encontra, a pergunta que Deus lhe faz é: qual é o teu nome? Pergunta a Deus para Jacó. Se você ver o relacionamento de Deus com Moisés, ele é todo baseado também numa pergunta. Deus pergunta a Moisés: o que você tem em suas mãos? Se você olhar para o substituto de Moisés, Josué, Deus também lhe faz uma pergunta. Deus diz para ele: não fui eu quem te enviei? Se você olhar a história de Jó, você vai ver que Deus também faz uma pergunta para Jó. Capítulo 37, Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Para Isaías, Deus perguntou: a quem eu vou enviar? Para Ezequiel, Deus perguntou: por acaso esse vale de ossos secos pode ter vida novamente? Para Jonas, Deus perguntou: por que você tem compaixão de uma árvore e não tem compaixão de todo o povo de Nínive? Para Nicodemos, Jesus perguntou: como você, um sábio na lei, não compreende o que é nascer de novo?
A Bartimeu, o cego, Jesus também fez uma pergunta, ele disse: o que queres que eu te faça? Se você continuar lendo os evangelhos, Jesus está numa jornada de sua vida. Diz a Bíblia que uma mulher toca em suas vestes. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. E Jesus também faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele diz: quem me tocou? Toda a Bíblia é repleta de perguntas. Se você olhar João capítulo 8, você vai ver Jesus perguntando à mulher pega em adultério: onde estão os teus acusadores? Se você ler o que Jesus disse para Judas Iscariotes, Jesus lhe disse: você vai me trair com um beijo? Fez uma pergunta para ele. Se você olhar a história de Jesus com Pedro, depois de Pedro caído, deprimido, abandonando toda a sua vida espiritual, Jesus vai atrás dele, prepara um churrasco para ele e lhe faz 3 perguntas. Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Se você ler a história de Saulo de Tarso, maior perseguidor de crentes, Jesus o derruba de um cavalo e a pergunta que lhe faz é: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que você me persegue? Disse Jesus para Saulo. Para Maria Madalena, após a ressurreição, ela vai ao túmulo e está chorando porque não encontra o corpo de Jesus. E o próprio Jesus também lhe faz uma pergunta. Ele diz: mulher, por que você está chorando? Toda a Escritura é repleta de perguntas. Nós temos um Deus que faz perguntas. Esta noite, Jesus quer fazer algumas perguntas a você. Jesus quer fazer algumas perguntas a mim. Nós não viemos aqui apenas para cumprir alguma coisa de religião, uma agenda religiosa. Você veio aqui porque Deus quer e está falando com você. E Deus não nos abençoa, apenas fala conosco quando nos dá respostas. Deus está falando conosco, nos ensinando quando faz perguntas também. Porque deixa eu lhe informar e repetir hoje aqui, quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe, é porque Ele já está ensinando, é porque Ele já está querendo mostrar alguma coisa. E toda pergunta, porque quando você pergunta algo a uma pessoa, é porque você não sabe, é ou não? Não é assim? Quando você pergunta algo para alguém é porque você não sabe dessa informação. Por exemplo, ontem nós tivemos um dia muito especial com alguns dos pastores da nossa equipe. A gente passou o dia numa chácara. E aí você, como você não estava lá, você poderia me perguntar: pastor, no futebol qual time que ganhou? Pergunte para mim, qual time que ganhou? Pergunte para mim, por favor. O meu. O meu que ganhou ontem. Não foi, Marcos? Meu time que ganhou ontem. E olha que só fizemos 15 gols ontem, né? E o meu time é o time de maior peso, irmão. Dá quase 1 tonelada se pesar todo mundo que joga no meu time. Paulo de Tarso, Marcelão, né? Quando dá problema, nós colocamos os 2 no gol, que aí fecha completamente o gol. Tem a mínima possibilidade de fazer gol. Foi uma bênção. Mas quando você pergunta, é porque você não sabe. Mas com Deus não é assim. Quando Ele pergunta, não é porque Ele não sabe, é porque Ele já está nos ensinando. Ele já está nos mostrando alguma coisa. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas de Jesus aos seus discípulos no Novo Testamento, porque essas perguntas vão nos reportar ao nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a sua e a minha espiritualidade. Essas perguntas vão nos levar a uma maior profundidade com Deus. E como você está com a sua Bíblia aberta, a primeira pergunta que eu quero compartilhar de Deus para nós está em Mateus 16. Se você puder abrir, Mateus capítulo 16. Abra por favor a sua Bíblia. Versículo de número 13. O Deus que pergunta. Olha a pergunta que Jesus vai fazer aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou até um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aqui a primeira pergunta que eu queria compartilhar com vocês. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Ou Jesus está dizendo, quem eu sou para vocês? Jesus primeiro pergunta assim, quem o povo está dizendo que eu sou? Aí eles dizem, João Batista, um dos profetas, talvez Elias, talvez Jeremias. E aí Jesus diz, e vocês? Quem eu sou para vocês? Sabe qual é a pergunta que eu lhe faço hoje? Quem é Jesus para você? Essa pergunta reporta diretamente a nossa relação com Deus. Porque os homens do século 21, muitos deles acham que Jesus foi apenas um palestino, um homem sábio que marcou história, deixou alguns ensinamentos preciosos, fez algumas obras, mas foi só história. Com certeza para essas pessoas, Jesus é apenas história. Se você sair lá na rua hoje e perguntar, quem é Jesus para você? Talvez a resposta vai ser, ele é um homem bom. Ele ensinou o que é o amor. Ele foi o próprio amor. Ele foi aquele que ajudou muita gente. Ele ensinou as pessoas. Mas eu lhe pergunto, quem é Jesus para você, meu filho? Quem é Jesus para você, minha irmã? Quem é Jesus na sua vida? Porque o que Pedro responde é, Jesus, para mim, o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele a quem eu entreguei a minha vida, a quem eu recomecei, eu reconheci que sem o Senhor eu não sou nada. Querido, deixa eu lhe dizer, Jesus não pode ser mais apenas um personagem histórico na tua vida, ele não pode ser apenas um ídolo, ele não pode ser apenas alguém que você admira. Muita gente admira Jesus, suas frases, seus ensinamentos, suas palavras, o que ele fez, mas Pedro estava dizendo, Jesus para mim é Salvador, que ele diz, tu és o Cristo. Cristo é a palavra Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o que veio para me salvar, o que veio para me resgatar, o que veio para me perdoar, o que veio para me dar uma nova vida. Quem é Jesus para você? Quem Jesus é para você? É o Deus da sua mãe? É o Deus do seu pai? Jesus para mim é aquele que minha mãe fica falando toda vez em casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É aquele que meu colega de trabalho não para de falar, não, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer. Mas quem é Jesus para você? Será que ele é só um Papai Noel, que de vez em quando ele aparece, dá um presentinho, e depois vai embora? No outro mês ele faz uma visitinha, depois some. Pedro tem o entendimento e dá a resposta de que Jesus era o Filho de Deus, fazia parte do projeto eterno, soberano, grandioso de Deus para nos alcançar, nos salvar, porque o homem se perdeu, eu me perdi, você se perdeu, nós fomos andar no nosso próprio caminho, nos separamos de Deus, e Jesus é a ponte, é a porta, é a luz, é a reconciliação, é a possibilidade de vida nova, é a chance do perdão. Ele é o Salvador, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se Ele não for Senhor na tua vida, nada Ele é para você. Enquanto eu não o reconheço como Pedro, como meu Senhor, meu Salvador, meu norteador, aquele que me inspira, o meu mestre a quem eu sigo, eu lhe pergunto, quem é Jesus para você? Quem sou eu para vocês, disse Jesus? Quem eu sou na tua vida? Qual a minha importância? Qual o grau de posicionamento que Jesus tem na tua vida? Em sua lista de prioridades, quem está em primeiro lugar?
Pedro estava reconhecendo Jesus como o Senhor, o Cristo de Deus, o Salvador, o que desceu do céu, o prometido, o que é capaz de mudar a vida, a história de uma pessoa, o que reconcilia-nos com Deus, o que restaura a tua vida, o que reescreve a tua história. Quem é Jesus para você, meu filho? Ou ele é só mais um, onde as igrejas adoram? Não! Ele tem que ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu dono. As pessoas que entenderam Ele como Filho de Deus foram as mais abençoadas. As pessoas que entenderam o que Ele era para elas realmente foram aquelas cujas vidas foram marcadas. A grande diferença é que nós não pregamos uma religião, não anunciamos uma igreja. Eu não estou aqui pregando para você uma igreja. Eu não estou aqui pregando para você uma religião. Eu não estou aqui vindo a cada semana pregar a você sobre um homem morto. Porque há muitas pessoas baseando sua vida espiritual, baseando sua esperança, colocando sua fé numa pessoa morta. Jesus é o líder, o Deus do cristianismo, porque Buda morreu, Maomé morreu, Maria morreu, todos eles permaneceram mortos, mas Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, pagou um preço por você, e a garantia, a esperança que cada área da tua vida podem ressuscitar e você tem um futuro, é que Ele ressuscitou, aleluia. Então, querido, quem é Jesus para você? A primeira pergunta dessa noite. A segunda pergunta do Deus que questiona, do Deus que pergunta, está em Lucas, nos Evangelhos, Lucas 17. Abra aí a sua Bíblia. Vou fazer algumas perguntas que Jesus fez há 2000 anos atrás para os discípulos. O Deus que pergunta. Lucas 17, 17. Olha o que diz Lucas 17, 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Esse texto, Lucas 17, é o texto onde Jesus curou 10 leprosos. 10 homens que tinham lepra. A doença que mais excluía pessoas naquela época se chamava lepra. 10 leprosos chegaram até Jesus, e a Bíblia diz que Ele falou a eles, curou os 10, e disse: podem ir, que vocês vão ser curados. E os homens foram andando, e enquanto eles caminhavam, eles perceberam que a cura de Jesus entrou na vida deles, porque a pele deles começou a voltar ao normal. O leproso tinha sua pele se deteriorando, caindo, e naquele dia eles foram a Jesus, pediram uma cura, Jesus os curou, e de repente no meio do caminho, um dos leprosos diz: opa, eu fui curado. A palavra daquele homem me curou. Eu não tenho mais lepra. O que o homem faz? Volta para o caminho e vai, o quê? Agradecer a Jesus. A segunda pergunta de Jesus nos reporta ao espírito de gratidão que nós temos para com Deus. Qual é a pergunta de Jesus? Onde estão os outros 9? Cadê os outros que foram curados? Onde estão os outros que foram abençoados? Onde estão aqueles que receberam bênçãos, milagres, provisões de Deus? Onde eles estão? Jesus está trabalhando o nosso espírito de gratidão, querido. Tudo que você tem em sua vida veio de Deus. Você crê nisso ou não? O teu sustento, o teu dia, teu coração bateu hoje porque Deus lhe deu. E aqui Jesus está dizendo: eu abençoei 10 leprosos. Cadê os outros 9? Onde eles foram parar? E isso com certeza nos leva a uma realidade dos nossos dias, de gente que está nas igrejas à cata de toda sorte de bênção. Ele está na igreja atrás da bênção, atrás do milagre, e quando o milagre chega, o peão nunca mais volta, irmão.
a cura vem, a porta abre, o milagre aparece e ele some. Ele vem um dia, Deus fala, ministra, toca, abençoa a família, ele sai diferente, ele desaparece. E a pergunta de Jesus hoje é: onde estão os outros 9? Onde é que estão os outros que foram abençoados? Onde é que estão os outros que foram agraciados? Porque se tem um negócio que Jesus veio ensinar, é sobre espírito de gratidão, é sobre o dar graças, é sobre o voltar para agradecer. Você não veio aqui a esta igreja, ou se veio, eu quero lhe dizer, não venha por isso, só para apenas receber. Eu vim aqui a essa igreja hoje para dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu vim aqui dizer a palavra Ebenezer de Samuel, o Senhor me ajudou, Ele me trouxe aqui. Eu vim aqui dizer a palavra de Davi, no Salmo 124, se não fora o Senhor, você já teria morrido, querido. Se não fora o Senhor, você teria sido engolido vivo por essa crise. Se não fosse o Senhor, esse divórcio tinha acabado com a tua vida. Se não fosse o Senhor, essa luta financeira tinha consumido você. Mas Deus é na tua vida. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos? Jesus diz: onde estão os outros 9? Porque eu olho para a história de Jesus e eu vejo que ele veio ensinar o ser humano a ser agradecido. Escuta, Jesus está diante do maior desafio do seu ministério. João, capítulo de número 6. Mais de 10.000 pessoas reunidas, com fome. Jesus tinha pregado a tarde toda. Eles tinham viajado todo aquele dia, só para ouvir Jesus, só para ficar com Jesus. Jesus prega, Jesus ora, Jesus cura doente, e o povo está com fome. Aí Jesus chama os discípulos e diz: quantos pães vocês têm? Nós temos aqui só 5 pães, 2 peixes, e os pães e os peixes vão para a mão de Jesus. E antes da multiplicação, o que Jesus faz? O que Jesus faz, queridos? Ele pega os pães, ele pega os peixes, ele diz assim: Senhor, eu te agradeço. Ele dá graças, ele agradece, e aí ele diz aos discípulos: podem distribuir, porque os pães vão multiplicar. E os discípulos distribuem, e os pães multiplicam. Sabe por quê? O espírito de gratidão libera multiplicação na minha vida, na sua vida. O espírito de gratidão bate de frente com o espírito muito presente nos nossos dias, o da murmuração, o do queixume, o da reclamação, de gente que levanta às 6 da manhã, irmão, e dorme meia-noite, e o que ele mais faz é reclamar, que hoje está quente, hoje está chovendo, ou amanhã está frio, hoje é isso, hoje é aquilo outro, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e Jesus está dizendo: onde estão os outros 9? Ou será que Deus não te deu nenhuma bênção nos últimos anos de tua vida? Ou será que Deus não fez nada por você até agora? Onde estão os outros 9? Quer ver outro exemplo? Jesus chega 4 dias depois para visitar um amigo morto. O nome dele era Lázaro. João, capítulo de número 11. Jesus chega, fala com as irmãs do morto e diz: me levem no túmulo. Aí logo uma irmã faz uma objeção. Jesus já faz 4 dias, o negócio está feio. Porque Jesus tinha mandado tirar a pedra. Mas é interessante, eu gosto muito desse texto. Porque Jesus foi ali para ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim, foi ali para fazer um milagre. Então ele chegou à porta do túmulo e fez uma campanha de oração na porta do túmulo. Ele chegou na porta do túmulo, jogou sal grosso, deu 7 voltas no túmulo, repreendeu todo espírito de morte, de desgraça. Foi isso que Jesus fez. Leia, por favor, João capítulo 11, meu filho, e veja. Sabe o que Jesus fez? Ele chega na porta do túmulo e ele diz assim:
Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve e sempre nos ouvirá. E ele termina de agradecer e diz uma frase tremenda, poderosa, incrível, abundante, que é: Lázaro, vem para fora. Meu filho, você quer ver coisas ressuscitarem na tua vida? Você quer ver as áreas da tua vida que estão mortas, caídas, necrosadas, ao chão ressuscitarem? Agradeça, louve, adore a Deus até por aquilo que você ainda não recebeu. Jesus estava agradecendo antes do milagre. Ele agradeceu antes de multiplicar. Ele agradeceu antes de ressuscitar. E ele está nos ensinando aqui: nunca perca o espírito de gratidão. Onde estão os outros 9? Disse Jesus. Onde estão os tantos outros que já receberam uma palavra de Deus? Estão na fazenda, estão não sei na onde, estão não sei onde estão. Jesus está perguntando: onde estão? Onde estão? Nunca perca o espírito de gratidão no teu coração, querido, por tudo que Deus está fazendo na tua vida. Uma mais pergunta. Vou fazer mais duas, de Jesus. João, capítulo de número 8, versículo de número 10. Outra pergunta de Jesus, porque Ele é o Deus que pergunta, e enquanto pergunta ensina, enquanto pergunta visita-nos, enquanto pergunta mexe no nosso interior, enquanto pergunta trabalha nas nossas estruturas. Jesus respondia as pessoas com uma nova pergunta. É interessante isso. Jesus era especialista nisso. Alguém perguntava alguma coisa para ele, ele respondia perguntando de novo. João capítulo 8, versículo 10. Diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? E ele faz outra pergunta: ninguém te condenou? Esse texto se refere ao episódio da mulher adúltera. A mulher que tinha sido pega num adultério em flagrante. E a lei da época dizia que uma mulher pega em adultério, ou um homem, tinha que ser apedrejado. Levam a mulher a Jesus porque eles queriam testá-lo, e colocam a mulher diante dele. A Bíblia diz que ele está escrevendo na areia. E diz a Bíblia que Jesus faz uma pergunta também, uma afirmação para os homens: quem não tem o pecado, atira a primeira pedra. E aí todo mundo simplesmente vai saindo, as pessoas vão indo embora, e Jesus vira para a mulher e diz: cadê aqueles que estavam te acusando? Onde estão aqueles que queriam a tua morte? Onde estão aqueles que estavam dizendo que a tua vida acabou? Aí Jesus diz para ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e mude de vida. Mude a história da tua vida. Sabe o que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? Jesus está ensinando que o evangelho dele não é o evangelho da perfeição, é o evangelho da recuperação. Jesus não veio reunir pessoas perfeitas, Ele veio perdoar pecadores, Ele veio recolher gente doente, Ele veio restaurar gente caída. Jesus está ensinando aqui que a vida dele, o ministério dele, a morte dele na cruz, não é para os bons, os santos, os com auréola na cabeça, não é para aquele que se acha bom demais, é para aquele que acha que precisa de Deus, de restauração, de nova vida. Jesus ensina o evangelho da graça, do perdão, da restauração, o evangelho que levanta, o evangelho que não oprime, o evangelho que é inclusivo e não excluidor. Jesus apresenta um evangelho diferente para aquele povo. E ele mesmo morre na cruz por causa disso, para fazer valer esse evangelho. Talvez você entrou aqui hoje cheio de culpa no seu coração, cheio de acusação na sua mente. E Jesus morreu naquela cruz para poder dizer: tem uma segunda chance para você, tem perdão para você, tem recomeço para você, existe o evangelho da graça para você, existe o evangelho da cura para você, existe o evangelho da nova vida, nova oportunidade para você.
Jesus não incentivava o pecado, mas ele estava dizendo que o evangelho que ele veio trazer é o da restauração. E eu amo isso em Jesus, porque se você pegar os 12 discípulos que ele escolheu, alguém pode pensar, Jesus escolheu os melhores homens. E se você estudar bem a Bíblia, Jesus escolheu os piores. E Jesus foi trabalhar com eles. E Jesus foi recuperá-los. Jesus não montou um time top de linha para ganhar o mundo. Ele montou uma clínica de recuperação, meu irmão. Ele montou, foi uma clínica para recuperar aqueles homens, melhorar aqueles homens, perdoá-los, curá-los. Quer um exemplo? Leia a Bíblia. O Evangelho de João, João era conhecido como o apóstolo do amor. E num dos textos o apóstolo do amor faz uma oração. Jesus manda fogo do céu e mata todo mundo dessa cidade aqui. Esse era o apóstolo do amor. Calma, nós estamos falando do apóstolo do amor. Imagine se fosse Pedro que fizesse essa oração. E Jesus foi recuperar esses homens, foi resgatar esses homens. Eu quero dizer para você hoje aqui, talvez você entre aqui, você está aqui hoje, e quem sabe anos de sua vida, você está marcado por uma vida de vício, de bebida, você talvez bebeu tanto que o seu interior, sua vida, sua família está acabada. Eu lhe digo, há uma recuperação para você. Talvez você vive uma vida de vício, de drogas, eu digo, há libertação para você. Talvez você está aqui porque vem de relacionamentos perturbados, destruidores, que estão consumindo você. Jesus recupera você. Talvez você está vindo aqui cheio de frustração, de dor e até de pecado. Eu quero lhe dizer, aquele que está neste lugar hoje, que era, que é, que há de vir, é aquele que perdoa, resgata, levanta, cura e muda a história da tua vida. Esse é o meu Jesus. Aleluia! Esse é o meu Deus. Jesus pode fazer isso na sua vida, querido. Ele quer fazer isso na nossa vida. Nós achamos hoje, daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu tenho dito isso aqui. Um grande engano da igreja é achar que a ceia do Senhor são só para os mais santos. Só toque nos elementos quem está totalmente santo. Só toque nos elementos, diria Jesus. Aquele que está sendo perdoado, melhorado, restaurado, erguido, levantado, abençoado, curado por um Jesus que não desiste de nós em tempo algum. O apóstolo Pedro estava, meu irmão, deprimido, abandonando toda a sua vida religiosa, sua carreira com Jesus. Jesus vai atrás dele para dizer, Pedro, você caiu, mas eu não desisti de você. Jesus não desistiu de você. A primeira pergunta, Jesus perguntou, quem eu sou para vocês? A segunda pergunta do Deus que pergunta, que questiona, foi onde estão os outros 9? Cadê os outros que não voltaram para agradecer? A terceira pergunta foi, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que chegaram aqui para decretar a tua morte, o fim da sua vida, a falta de esperança? Olhe para mim, escute aqui, talvez estão decretando o teu fim, o fim da tua vida, da tua história, da tua possibilidade. Eu quero dizer, Jesus está aqui hoje, entregue tua vida a Ele, venha para Ele, que Ele vai dizer, onde estão aqueles que estavam dizendo que acabou para você? Eu vou escrever uma nova história na sua vida. E eu quero encerrar com a última pergunta para hoje. Porque tem muitas outras de Jesus, você pode estudar na sua Bíblia depois. E a última pergunta que eu quero deixar com vocês hoje está em Mateus também, versículo 9. Jesus perguntando de novo. Um versículo muito bonito, Mateus 9, 28. A última pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 28. Diz assim o texto:
Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes... O que Jesus fez para eles? Uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus fez para eles. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. A última pergunta que eu quero compartilhar com você hoje é essa que Jesus fez aos 2 cegos que foram lhe pedir uma cura. Jesus lhes disse, vocês creem que eu posso fazer isso na vida de vocês? Eles imediatamente disseram, sim, Senhor, nós cremos. E aí Jesus deu uma resposta para dar uma outra resposta para eles, dizendo, seja conforme a fé de vocês. No original esse texto é, a fé de vocês não vai ficar decepcionada. Mas a última pergunta que eu faço a vocês hoje é, você crê que Jesus pode fazer essa obra na sua vida? Você crê que Jesus pode restaurar essa sua família? Você crê que Jesus pode quebrar esse laço? Você crê que Jesus pode libertar o seu marido? Você crê que Ele pode realizar um grande milagre na tua vida hoje? Você crê que Ele pode restaurar o teu casamento? Você crê que Ele pode trazer o teu filho que está longe de volta? Você crê que Ele pode, meu irmão, liberar essa causa de tantos anos? Você crê realmente que Ele pode fazer essa obra que aos seus olhos é impossível? A pergunta que Jesus fez aos 2 cegos foi, vocês creem que eu posso fazer isso por vocês? Porque a grande questão da obra sobrenatural na nossa vida não é se Deus pode ou não, não é se Jesus consegue ou não, não é se é difícil ou não para Ele. A grande questão está se eu creio. Jesus perguntou, você crê, cego? Você quer ver, mas você crê que eu posso te curar? Eu lhe pergunto essa noite, você crê que Jesus pode entrar na tua vida hoje, mudar por completo a história da sua vida? Porque a fé é crer. É ver o que ninguém está vendo, é esperar o que ninguém mais espera. A fé é crer que o poder de Jesus é capaz de mudar a nossa vida. O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31, tem uma resposta, uma pergunta, uma outra pergunta de Jesus ao Pedro. A Bíblia diz que eles estão numa tempestade, Jesus vem andando sobre o mar, e Pedro diz, Senhor, eu quero andar no mar também, posso ir contigo? Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre o mar, mas aí o vento começa a bater forte, diz a Bíblia que ele começa a afundar. Mateus 14, 31 diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e perguntou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Imediatamente Jesus estende a mão, levanta Pedro e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você ainda duvida que Deus pode fazer essa obra na tua família? Por que você ainda duvida que Ele é capaz de cuidar de você? Por que você ainda duvida, será que Ele é realmente o Deus que vai cuidar de mim? Será que Ele vai chegar todo dia mesmo? O que Jesus disse para Pedro e perguntou é, por que você duvidou, Pedro? Porque a dúvida atrasa a nossa vida e impede o agir de Deus na nossa história. E a pergunta última que eu quero deixar com você, que Jesus fez, é, você crê que Ele pode fazer? Você crê que Ele pode escrever uma história totalmente nova na sua vida, querido? Você crê que Ele é reconstrutor? Você crê que Ele é restaurador? Você crê que com Jesus não é o fim? Ele pode te curar, Ele pode te levantar, Ele pode te abençoar, Ele pode mudar a história da sua vida. Você pode me dizer, pastor, o senhor não conhece a história do meu pai, da minha mãe, o passado, há um passado de vergonha, destruição, a nossa família é acabada. Eu digo, você crê? Se você crê, Jesus vai escrever uma nova história na tua vida.
O que Jesus perguntou aos cegos é: vocês creem nisso que vocês estão me pedindo? A última pergunta que eu faço a você é: você crê que Jesus pode fazer isso na tua vida? Por que você ainda duvida? Homem de pequena fé, disse Jesus para Pedro. Ele já estava vivendo o sobrenatural. Às vezes nós começamos a afundar na fé porque duvidamos. Nosso barco começa a afundar, nossa vida começa a afundar porque nós duvidamos. Achamos que Jesus não vai chegar, achamos que a obra não vai acontecer. Porque você duvida, homem de pequena fé.